Ele achou que era uma tragédia, mas era exatamente o que iria salvá-lo. Era assim que muitos contavam a história de Elias, um homem simples que vivia afastado das cidades grandes, num pedaço de terra onde a vida acontecia devagar. Ele era conhecido por todos pela sua calma, mas também pela sua capacidade de ver esperança onde ninguém mais via. Quem o via de longe achava que sua vida era comum, repetitiva, até vazia. Mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Nada do que Elias viveria naqueles meses tinha explicação lógica. E, se você ouvir até o final, vai perceber por que algumas dores são, na verdade, portas disfarçadas. E por que aquilo que hoje parece um castigo pode estar salvando você de algo invisível. Tudo começou numa manhã nublada, quando as nuvens roçavam lentamente as montanhas e o vento frio cruzava as plantações. Elias acordou antes do sol, como sempre. Levantou-se em silêncio, fez seu café ralo e saiu para cuidar da sua única riqueza. Um velho cavalo castanho chamado Barro. Aquele animal era mais que companhia. Era o amigo fiel que já tinha carregado Elias em dias de chuva, o ajudado a transportar sacos pesados e até o consolado em momentos que nenhum ser humano conseguiria. Mas naquela manhã específica, algo estava errado. Barro não estava no estábulo. Elias procurou atrás do celeiro, perto do rio, subiu o pequeno morro ao lado da casa e chamou. Nada. Nem pegadas, nem sons, nem indícios. Era como se o cavalo tivesse desaparecido da noite para o dia. Elias sentiu o peito apertar, mas respirou fundo. Se foi, é porque tinha que ir, murmurou. A frase era antiga, repetida por seu pai, por seu avô, por gerações. Ainda assim, por dentro, doía mais do que ele conseguia admitir. A notícia se espalhou depressa. Um vizinho veio correndo, dizendo que vira alguns homens estrangeiros pela região. Outro garantiu que o cavalo provavelmente havia sido roubado. Outro sugeriu que talvez Barro tivesse sido levado por predadores. Todos falavam ao mesmo tempo. Todos tinham uma hipótese. Todos esperavam que Elias estivesse desesperado. Mas, surpreendentemente, ele permaneceu parado, ouvindo o vento atravessar a plantação, pensando. Você não vai fazer nada? Perguntou um dos vizinhos indignado. Não posso correr atrás do que não sei onde está. Às vezes, perder é parte do caminho. Ridículo para uns, loucura para outros. Mas Elias permaneceu sereno. No fundo, havia algo na sua intuição que dizia: espere. Os dias passaram, e, com o tempo, a tristeza foi se transformando quase em aceitação. Até que 2 semanas depois, o impossível aconteceu. Quando Elias abriu a porta para mais uma manhã de trabalho, viu Barro voltando sozinho pela estrada de terra. Mas não estava só. Atrás dele vinham 3 cavalos selvagens, fortes, imponentes, com pelagens brilhantes e olhos alertas. A cena parecia saída de um sonho. O velho Barro havia encontrado uma pequena manada e a trouxera para casa. Elias ficou parado, sem saber se ria, chorava ou agradecia. Os vizinhos que antes o criticavam, agora murmuravam elogios. Que sorte! Que bênção! Esse homem é protegido por Deus! Mas Elias simplesmente sorriu, tocou o focinho de Barro e disse: o que vai, volta do jeito que precisa voltar. As pessoas comemoraram a nova fortuna de Elias, mas o destino ainda tinha capítulos dolorosos para mostrar. O filho de um dos vizinhos, um rapaz jovem e determinado chamado Samuel, ofereceu ajuda para domar os cavalos selvagens. Era habilidoso, corajoso e tinha uma energia que Elias já não possuía. Eles começaram o trabalho com cuidado, mas cavalos selvagens nunca reagem da forma esperada. Em 1 segundo, um deles se assustou, empinou-se, lançou Samuel longe. O estrondo do corpo batendo contra o chão ecoou como um trovão. O silêncio depois foi sufocante. Samuel gritou de dor. A perna estava quebrada em 2 lugares. O garoto chorava, a família se desesperava e todos olhavam para Elias como se ele fosse culpado por tudo aquilo. Se não fossem esses cavalos malditos, isso não teria acontecido, reclamaram. Essa sua calma só traz desgraça, acusaram. Elias ouviu. Sentiu o peso daquelas palavras,
mas novamente apenas respirou fundo. Não sabemos o que isso vai trazer, respondeu com voz baixa. Nem tudo o que parece mal é. Mas ninguém quis ouvir. Os dias ficaram tensos. Pessoas começaram a evitar Elias. Alguns até o culparam abertamente pelo acidente. Samuel ficou de cama, sem poder trabalhar, sem poder correr, sem poder montar. A raiva da comunidade só crescia. E Elias, sozinho na sua pequena casa, se perguntava se sua fé, tão sólida, seria capaz de resistir à correnteza das críticas. Acontece que a vida tem um ritmo misterioso. Ela esconde o depois onde ninguém espera. E o depois chegou. Cerca de um mês depois, a cidade próxima recebeu visitantes não desejados. Soldados. A guerra no país vizinho havia se expandido. E agora homens entre 17 e 25 anos seriam obrigados a se alistar. Era lei. Era inevitável. Era cruel. Famílias choravam. Mães tremiam. Pais tentavam parecer fortes, mas todos sabiam que poucos voltariam. E Samuel? Samuel estava na idade exata. Se não fosse pela perna quebrada, ele seria um dos primeiros a ser levado. Os soldados passaram casa por casa. Quando chegaram à de Samuel, viram a perna enfaixada, o inchaço, a incapacidade de ficar de pé. O oficial apenas anotou: inapto. E seguiu viagem. A mãe de Samuel caiu de joelhos chorando. O pai abraçou o filho como se o estivesse recebendo de volta da morte. E pela primeira vez em semanas, eles olharam para Elias não com raiva, mas com um medo misturado à gratidão. Se a perna do rapaz não tivesse sido quebrada naquele exato dia, naquela exata hora, ele teria sido levado para a guerra. E talvez nunca mais voltasse. O acidente que todos chamaram de tragédia tinha sido, na verdade, o que salvou o garoto da morte. A notícia correu rápido. Os vizinhos começaram a recordar cada palavra de Elias. Não sabemos o que isso vai trazer. Nem tudo que parece mal é. O que vai, volta do jeito que precisa voltar. Agora, essas frases faziam sentido. Agora, todos viam aquilo que Elias já enxergava antes mesmo de acontecer. Mas a história ainda não acabou. Um dos cavalos selvagens, o mais arisco, acabou se aproximando mais de Elias nos dias seguintes. Era como se reconhecesse nele algo que os humanos não percebiam. Elias começou a treiná-lo no ritmo que a natureza permitia. Sem pressa. Sem força. Sem imposição. E aos poucos, surgiu ali um vínculo inexplicável. Um dia, depois de meses, aquele cavalo, o mais difícil, o mais resistente, o que mais havia lutado contra Elias, permitiu que ele subisse sem resistência. Naquela tarde, enquanto cavalgaram pelo campo iluminado, Elias entendeu algo que só o tempo conseguiu revelar. Cada perda, cada dor, cada acusação, cada silêncio tinha levado exatamente àquele momento. A manada só veio porque Barro desapareceu. Samuel só foi salvo porque caiu. Os vizinhos só aprenderam porque julgaram errado. E o cavalo mais selvagem só se tornou fiel porque resistiu antes de aceitar. Aquilo que parecia caos era caminho. Aquilo que parecia castigo era proteção. Aquilo que parecia injusto era preparação. Elias parou no topo da colina, olhou o horizonte avermelhado do pôr do sol e sussurrou: a vida sempre sabe, nós é que duvidamos. A verdade é que essa história não é sobre cavalos, nem sobre acidentes, nem sobre guerra. Essa história é sobre você. Sim, sobre você que está ouvindo agora. Porque da mesma forma que aconteceu com Elias, talvez algo na sua vida hoje pareça injusto, pesado, dolorido, sem sentido. Talvez você tenha perdido algo que amava. Talvez alguém tenha te julgado. Talvez esteja passando por um período que parece não ter saída. Mas assim como aconteceu naquela pequena vila, você ainda não viu o depois. O depois sempre chega, o depois sempre revela, o depois sempre explica o que agora só confunde. E se você ouviu essa história até aqui, é porque de alguma forma ela fala contigo. E talvez, só talvez, algo que parece uma tragédia hoje esteja te salvando de algo que você ainda não vê. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. A vida sabe o que faz. Eu vou ler todos. E se quiser mais histórias profundas como essa, se inscreva no canal
e clique no like. Isso me ajuda a continuar trazendo mensagens que aquecem a alma e iluminam o caminho.